Bem-vindos a mais um ciclo de conferências online da Imperalum. Para aqueles aos quais eu ainda não me apresentei, o meu nome é Joana Lemos, faço parte do departamento técnico. Hoje connosco temos mais uma vez os nossos oradores engenheiros Jorge Pombo, diretor de Marketing e Desenvolvimento, e o engenheiro João Pinhão, do departamento técnico. Este ciclo de conferências online relativo às boas práticas da impermeabilização é composto por 7 módulos, que se realizam todas as quintas-feiras às 3. Hoje é a nossa quinta semana. Temos ainda mais 2 módulos nas 2 próximas semanas. O próximo módulo será o módulo 6, relativo a pontos e outros suportes transitáveis por veículos, no dia 9 de julho. Vou pedir só, por favor, que me passem o slide das datas, se puder ser. Obrigada. Ou seja, eu estava a dizer, no dia 9 de julho, na próxima quinta-feira, iremos falar um bocadinho sobre o módulo 6, que é relativo a pontos e outros suportes transitáveis por veículos. E para finalizar este ciclo de conferências, teremos o último módulo 7, no dia 16 de julho, e vamos falar um bocadinho sobre a impermeabilização de estruturas enterradas de edifícios. Aproveito para vos informar também, muitos de vocês provavelmente já saberão, nós posteriormente enviaremos um link para assistirem ou reassistirem à apresentação, ao webinar, e também à apresentação, os slides da apresentação, para eventualmente poderem analisar também com mais calma. Posteriormente enviaremos também o certificado de presença aos participantes. Focando um bocadinho na sessão de hoje, que é o módulo 5, relativo à reabilitação de coberturas de fibrocimento. Vamos abordar naturalmente a questão do amianto e toda aquela dúvida que se põe se eventualmente há sempre a necessidade de retirar ou não, o que nos leva a debater um bocadinho o tema que vamos falar hoje, que são as vantagens de encapsular, como técnica construtiva de reabilitação deste tipo de coberturas. Posto isto, esperamos realmente que vos seja útil e seja do vosso interesse, e daremos então início à apresentação, passando a palavra ao engenheiro Jorge Pombo, que vai iniciar. Obrigada e até já. Muito obrigado, Joana. Muito boa tarde a todos, antes de mais. E também, antes de iniciar, quero também dar boa tarde ao meu colega João Pinhão, que não está aqui ao pé de mim, mas está online. Boa tarde a todos, obrigado Jorge, boa tarde a si também. Vamos então, hoje, falar da reabilitação de coberturas em fibrocimento. Em termos, digamos, de agenda, aquilo que queremos falar é exatamente falar, naturalmente, começar por abordar o problema do amianto, aquilo que existe em termos de legislação e aquilo que são os nossos receios em relação ao amianto, e nomeadamente àquele que está incorporado nas placas de fibrocimento. Naturalmente abordando a decisão e as dúvidas sobre retirar ou reabilitar, em que situações que se deve fazer uma coisa ou outra. Dentro das possibilidades de reabilitar, naturalmente que vamos falar de um sistema de reabilitação seguro, onde, enfim, faz, digamos, uma diferença grande em relação ao pó que podemos fazer ao retirar, se conseguirmos encontrar uma solução que consiga reabilitar sem fazer pó, sem libertação de pó de amianto. Naturalmente que iremos descrever esse sistema, os vários componentes do sistema, a forma de tratar os vários detalhes da cobertura para encapsular completamente na parte superior essa cobertura de fibrocimento. E, naturalmente, digamos, existem no mercado vários tipos de placas de fibrocimento. No mercado, neste caso, não é no mercado só existem placas de fibrocimento sem amianto, mas aquelas que estão aplicadas há muito tempo existem de vários modelos, vários tipos, umas com canais maiores, outras menores. Naturalmente, no final abordaremos também algumas situações de adaptação para tipos de coberturas de fibrocimento menos regulares. Antes de passar à frente, faço aqui um parênteses para aqueles que nos estão a ouvir através das redes sociais. Para eles isto é apenas uma introdução àquilo que é o nosso módulo 5 de reabilitação de coberturas em fibrocimento. Quer isto dizer que para eles esta apresentação vai terminar aqui. Se nos quiserem ver nos próximos módulos, basta que entrem no site da Imperalum e se registrem. Está logo no cimo do site essa possibilidade. Se quiserem também assistir a sessões que já foram passadas nas semanas anteriores, podem sempre enviar-nos um e-mail, que nós podemos enviar um link para poderem ver as gravações
das sessões das conferências técnicas anteriores. Dito isto, passamos à frente então para todos aqueles que nos estão a ouvir online, que vamos dar início à apresentação, digamos, de hoje, da problemática reabilitação ou não de coberturas de fibrocimento. Neste topo, digamos, desta problemática está naturalmente o problema do amianto. E eu aqui, se me permitem, vou pôr isto um pouco maior para poderem ver melhor os próprios slides. Ora bem, nesta problemática do amianto há, digamos, alguns pontos que nós podemos ter em presença. Ainda antes do que está aqui escrito, que são as partes legais, podemos, enfim, começar por referir que no amianto há pelo menos duas áreas de materiais que nós devemos ter presentes com bastantes distintos. Naturalmente, quando falamos de amianto, estamos aqui a falar de materiais que contêm amianto na sua constituição. E o amianto, que tem a particularidade de ser um produto fibroso, fibras muito finas, e quando estamos a falar finas, estamos a falar 60 vezes mais finas que um cabelo, por exemplo. Fibras que, até pela sua facilidade, pela sua resistência, por algum baixo preço no passado, integraram enormes quantidades de produtos, quer para isolamento térmico, isolamento ao fogo, quer para aumentar a resistência a armar, no fundo, condutas de fibrocimento e chapas de fibrocimento. Há, no entanto, uma grande diferença entre, por exemplo, materiais que são normalmente chamados materiais friáveis, materiais em que as fibras estão praticamente soltas, nomeadamente materiais lãs de amianto, que eram utilizadas como isolamento térmico, em que, se elas estiverem à vista, é muito fácil libertarem-se fibras e essas fibras andarem pelo ar digamos, numa quantidade, e sobretudo fibras muito pequenas, fibras que são classificadas como respiráveis, que são aquelas que são perigosas e que entram no nosso sistema respiratório, nos nossos pulmões, e que podem criar imensos danos à saúde. Mas depois há materiais que são considerados não friáveis. O que isto quer dizer? As condutas de fibrocimento, as chapas de fibrocimento são exemplos disso, em que as fibras de amianto estão integradas no produto de uma forma em que elas não, digamos, quando o produto é novo, elas não conseguem sair de lá. Houve naturalmente um risco para os trabalhadores que fabricaram essas placas, mas, digamos, havia já nessa altura alguns cuidados, se calhar não os suficientes, mas, digamos, isso já terminou, hoje já não são fabricados, mas aqueles produtos que saíam e que estavam, digamos, em perfeitas condições, não eram nenhum risco para a saúde pública. Uma placa de fibrocimento em muito bom estado tem risco zero para a saúde pública, e é bom que nós tenhamos isso presente. Parti-la e eventualmente tirá-la dali aos bocados, sem cuidados, aí podemos eventualmente estar a libertar uma quantidade maior ou menor de fibras para o ar, que podemos eventualmente respirá-las. Naturalmente que, se essas placas estiverem muito degradadas, com um nível de degradação muito elevado, podemos chegar ao ponto de que um material não friável, como é o caso do fibrocimento, possa começar a ter zonas em que possa ter já libertação de partículas, porque ele já está muito danificado, muito degradado, e, portanto, é preciso ter algum cuidado com isso. Então, vamos agora falar um pouco o que é que a lei nos diz em relação a isso. E há, digamos, muita coisa legal que já saiu sobre o amianto, mas há pelo menos três, aqui depois mais uma quarta que vos vou falar a seguir, que são importantes. A primeira coisa é, digamos, desde 2005, e isso foi, digamos, tornado lei neste Decreto-Lei 101 de 2005, no fundo transpunha para o direito legal português uma diretiva europeia, em que, a partir de janeiro de 2005, passou a estar proibido a aplicação e a comercialização na construção de materiais com amianto. Este mesmo Decreto-Lei deixa claro que estão proibidas as novas aplicações e, portanto, é proibido comercializar materiais com amianto, mas claro que todos aqueles materiais que estão aplicados, que já estavam aplicados antes de 1 de janeiro de 2005, e esses materiais não estão proibidos de se manterem lá. Esses materiais podem se manter lá, naturalmente, sendo vigiados e sendo, digamos, retirados ou reabilitados quando necessário. A lei, assim, o Decreto-Lei assim o indica, que esses materiais podem continuar nessas construções até à sua destruição ou até ao fim de vida útil desses materiais. Esse é um primeiro ponto, portanto. O segundo
tem a ver com este Decreto-Lei 266 de 2007, que mais uma vez também transpõe para a ordem jurídica portuguesa uma diretiva europeia, a 203 a 18 de 2003, em que o que é que estabelece aqui? Mais uma vez não vem proibir, ou não vem mandar retirar amianto dos edifícios. Vem a dizer sempre que nós temos amianto nos edifícios, ou melhor, materiais com amianto, há que controlar as condições de trabalho, e isto é uma lei que foi, digamos, publicada pelo Ministério do Trabalho, exatamente para controlar as condições de trabalho. Quer daqueles que trabalham no edifício possa, de repente, ter uma quantidade de fibras de amianto respiráveis na atmosfera e que coloca esses trabalhadores em risco, mas, sobretudo, vem legislar sobre os cuidados a ter naqueles trabalhadores que vão executar trabalhos onde se prevê que eles estão expostos à possibilidade de poeiras de amianto. E, portanto, o que esta lei vem fazer é dizer quais são as condições, as proteções que os trabalhadores têm que ter e, portanto, obriga a que qualquer trabalho no edifício que vá mexer na parte do amianto implique, pelo menos 30 dias antes, a entidade dona da obra, ou quem vai executar a obra, tem que fazer um pedido à ACT, à Autoridade das Condições do Trabalho, dando indicação de todos os cuidados e todos os pressupostos que vai fazer para evitar ou para minimizar a exposição a poeiras de amianto desses trabalhadores. E, naturalmente, em função disso, a ACT dará uma autorização expressa e essa empresa estará licenciada para fazer esse trabalho, uma vez tendo apresentado todos os detalhes de como vai fazer o trabalho. Isto é aquilo que se possa chamar, já agora, uma empresa licenciada para fazer esses trabalhos. Depois há aqui também uma portaria 40 de 2014 que vem acrescentar, digamos, à anterior, as condições de embalamento desses detritos de construção com amianto, ou seja, a forma como vamos manusear esses detritos de amianto, como os vamos embalar, como vamos transportá-los e onde os vamos depositar. No fundo, estamos a falar de materiais que são classificados como detritos de construção, resíduos classificados como resíduos perigosos. Posso-vos dizer que eles têm a classificação LER, ou seja, da lista europeia de resíduos, como o LER 170601, que será para os isolamentos que contêm materiais de amianto, que mantêm fibras de amianto, e o LER 170605, que são outros materiais de construção que também tenham na sua constituição fibras de amianto e que têm naturalmente que ser depositados em aterros que estejam devidamente legalizados para a recepção deste tipo de resíduos perigosos. Já agora, existe ainda mais uma lei, neste caso é uma lei da Assembleia da República, que é a Lei 2 de 2011, que vale a pena referir apenas porque às vezes, por causa desta lei, se comenta que, digamos, já está legislado que é obrigatório retirar o amianto de todos os edifícios. Não há nenhuma lei que diga isso, já agora, pelo menos que eu conheça, não sei se ontem saiu alguma lei nesse sentido, mas acho que não. Esta lei da Assembleia da República de 2 de 2011, o que veio legislar foi, efetivamente, no âmbito de promover a retirada do amianto de todos os edifícios públicos, já agora. Não fala em edifícios privados, apenas público, mas não obriga a retirar. Diz sim que há que, primeiro que tudo, inventariar, ou seja, o governo é obrigado a inventariar todos os edifícios onde existe amianto, classificar, acompanhar, verificar se o estado desses materiais com amianto nesses edifícios e ter um plano que poderá ser um plano de remoção ou um plano de manutenção. Portanto, admite inclusivamente essa lei que poderá ser retirado se for o caso. Há um artigo que diz exatamente esta palavra, se for o caso, ou seja, não é obrigatório retirar, é retirar se for o caso. Este se for o caso quer dizer se houver realmente uma necessidade de retirar esses materiais com amianto, admitindo, portanto, que eles até podem lá estar e não estar a causar problemas de poeiras de amianto. Ora bem, dito isto, podemos então resumir um pouco aqui a problemática. Nós temos o tal Decreto-Lei 266 de 2007, que na questão de controlar se os trabalhadores estão em condições de poder estar naquele sítio ou não,
considera que é necessário, para termos essas condições, fazer medições do número de fibras, da quantidade de fibras que existem no ar naquele local. E portanto, a quantidade, ou seja, a contagem é feita apenas para fibras consideradas fibras respiráveis, fibras que têm determinadas dimensões. São dimensões com um comprimento superior a 5 nanómetros e com uma espessura inferior a 3 nanómetros. Estamos a falar aqui desta relação, e depois coloca ali, digamos, uma relação também entre o comprimento e a espessura, também de qualquer fibra que tenha um comprimento pelo menos 3 vezes superior à espessura, porque sobretudo são aquelas fibras que são respiráveis e que eventualmente o nosso organismo não é capaz de assimilar, porque se o comprimento for maior que aqueles 5 nanómetros e a espessura for inferior, nós não somos capazes de assimilar aquela fibra e ela vai nos criar um problema nos nossos pulmões. Se o comprimento for inferior, o nosso organismo é capaz de assimilar aquela fibra. Se a espessura for maior, no entanto, que aquela espessura que está ali indicada, de 3 nanómetros, já é considerada uma fibra muito grande em que nós já não respiramos aquela fibra. Ela vai nos criar, digamos, uma irritação na garganta, ficará eventualmente na garganta e não chegará aos pulmões. Mas para estas fibras é considerado que se o valor for superior a 0,1 fibras por centímetro quadrado, considerando este um valor limite de exposição, tal sigla VLE, se o número de fibras por centímetro cúbico for superior a este 0,1, então aquele espaço não está em condições de ter pessoas. E as pessoas têm que ser evacuadas imediatamente daquele espaço e o edifício tem que ser naturalmente intervencionado para reduzir, para, digamos, anular o problema e a exposição, a fonte, digamos, daquelas poeiras de fibras de amianto. Se o valor for inferior àquele, ou se for mesmo 0, então quer dizer que aquele edifício não tem problema, mesmo que tenha materiais de amianto na sua constituição, nos seus elementos construtivos. Quer dizer, no entanto, é que o dono de obra deverá continuar a monitorizar, digamos, esses materiais, vendo se porventura eles aumentam a sua degradação ou, eventualmente, até admitindo uma intervenção prévia, ou seja, antes que haja libertação, fazer uma intervenção mais cedo e resolver, digamos, o problema desse receio que algum dia venha a ter esses problemas. Já agora, se chegarmos a essas questões, enfim, aquilo que se coloca naturalmente é não temos problema, o que é que devemos fazer? Não fazer nada, vamos continuar a ter uma degradação, vamos monitorizar. Ou podemos resolver logo remover aquilo tudo, mas vamos ver que temos de ter alguns cuidados nessa remoção, porque não é isenta de perigos. Ou, eventualmente, proteger o existente com uma reabilitação. E aqui estamos, eventualmente, a falar de um encapsular, que também aqui podemos encapsular fazendo poeiras ou encapsular não fazendo poeiras e, portanto, fazendo de uma forma mais segura. Se optarmos pela solução de remoção do fibrocimento, naturalmente que nós temos o risco de, nessa remoção, estar a fazer quebras de materiais, estamos a criar resíduos, estamos eventualmente a libertar fibras que, com o material lá sossegado, provavelmente não se libertaria durante algum tempo. Portanto, temos ali um momento de stress, digamos, nos materiais, um momento especial em que podemos ter uma libertação extraordinária de fibras. Portanto, há que terem atenção a esse aspecto. Isso leva a que, digamos, se tenha que obedecer a uma série de regulamentação para fazer esses trabalhos, nomeadamente a proteção dos aplicadores, digamos, as pessoas que vão trabalhar e que vão retirar esses materiais e colocar outros, naturalmente estão mais expostos, têm que estar com proteções, com materiais de proteção individual, também a proteção dos ocupantes da construção, ou seja, se há lá ocupantes, aqueles materiais, aquela intervenção obriga a evacuar esses ocupantes na totalidade enquanto estão a ser feitas aquelas intervenções, ou há a hipótese de que algumas pessoas possam lá continuar a estar com alguma proteção especial. Enfim, depois naturalmente há a proteção ambiental, isto aqui tem um pouco a ver também com a proteção, digamos, ali à volta, ou seja, se nós estamos numa zona urbana e criarmos
uma poeira de fibrocimento, não estamos a criar problemas apenas àquele edifício, mas se calhar às ruas vizinhas e até aos edifícios ali em volta. Naturalmente que tudo isto sobra em responsabilidade para a empresa de remoção e para a empresa e para o dono de obra, naturalmente que tem que, ter o respeito pelo plano, digamos, naturalmente de trabalhos que tem que estar em conformidade com a tal lei 266 naquilo que respeita à proteção dos trabalhadores e na portaria, respeito pela portaria 40/2014 no que respeita à forma de remoção e à forma de transporte e deposição daqueles materiais. E, naturalmente, isto pode implicar, por exemplo, paragem da atividade na zona de remoção, paragem das atividades, se for uma empresa que está naquele edifício, durante aqueles trabalhos. Naturalmente que uma série de proteções adicionais que há que fazer às equipas e, naturalmente, o licenciamento que é necessário fazer com antecipação à ACT, de modo a que a ACT possa avaliar se está, digamos, conforme toda a preparação de trabalhos e dar, naturalmente, a autorização para a execução desses trabalhos. Agora, isto era a remoção. E será que somos obrigados a remover? E será que as diretivas todas que nós ouvimos falar vão no sentido de que é preciso remover, como tanta gente fala? Ora bem, como já vimos antes, a legislação não diz taxativamente para remover. E se calhar não diz até por uma coisa que é importante nós termos a noção às vezes do que é que isso implica na prática. Eu não sei qual é a quantidade que existe hoje de coberturas de fibrocimento em área, mas posso dizer que quando foi proibido em 2005, logo em 2006, alguns estudos apareceram com números que falavam numa distribuição de coberturas de fibrocimento por todo o país e ilhas que rondaria os 600 mil hectares. Se multiplicarmos isto por 10 mil metros quadrados, estamos a falar de 6 mil milhões de metros quadrados de cobertura. Não se retira, nem se remove ou nem se reabilita, digamos, num dia, em um mês ou num ano, todas estas coberturas. E, portanto, quando nós dizemos é preciso tirar tudo, cuidado, é preciso tirar tudo, mas a seu tempo. E vai levar muito tempo. Então, o que é que devemos fazer durante esse tempo? Ora bem, este slide que estão a ver é apenas, digamos, um pormenor de um documento, de vários, mas neste caso é um guia já com alguns anos. É um guia preparado pelo Comitê de Altos Responsáveis de Inspeção de Trabalho dos vários países da União Europeia e que foi naturalmente um guia feito com a chancela da União Europeia, nomeadamente na área dos assuntos sociais, da igualdade de oportunidades, enfim, e da saúde, segurança e higiene no trabalho, e que em Portugal foi divulgado por quem, digamos, foi a parte portuguesa que de alguma forma poderá ter participado também neste guia, que foi a Inspeção Geral do Trabalho. Este guia, entre muitas outras coisas, tem a dada altura, numa figura que eu identifico aqui, figura 6.2, um fluxograma. E um fluxograma que, como podem ver, no fundo está a dizer, de uma forma muito simplificada, o caminho de escolhas. Ou seja, se nós temos um material que está em boas condições, primeiro temos um material de fibrocimento e vamos avaliar se ele está em boas condições ou não. E se ele está em boas condições, o que é que devemos fazer? E o diagrama mostra claramente se ele está em boas condições, não vale a pena mexermos nele. Vamos considerar, quando muita possibilidade de não remover, de registar, isso sim, registar, e ir reavaliando, digamos, o estado desse material ao longo do tempo. Podemos, eventualmente, decidir alguma coisa diferente, mas que seja necessário, naturalmente que não é necessário estar logo a removê-lo, porque podemos aí, como disse antes, estar a produzir mais resíduos e mais poeiras do que aquelas que se podiam produzir durante vários anos no material que está em muito boas condições. No passo seguinte, se porventura o material até já não apresenta muito boas condições, vamos averiguar se os danos, digamos, são danos menores, danos superficiais ou mais do que isto. Se eles são danos superficiais e menores, o diagrama indica que aquilo que nós devemos fazer é, primeiramente, reparar, selar ou encapsular. E, portanto, e naturalmente, seguindo depois o processo de, a seguir, estamos naquele estado em que depois vamos, naturalmente, acompanhar. O acompanhar, naturalmente, é, como em qualquer material, como em qualquer outro sistema, verificar se há degradação do sistema com os anos, se ele precisa de reparações. Neste caso, adicional, poderia, eventualmente, de tempos a tempos,
pedir-se uma medição da quantidade de fibras por centímetro cúbico no ar, pode ser pedido a vários laboratórios, o laboratório Ricardo Jorge, por exemplo, que o faz até de forma bastante barata, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil também, e haverá, não sei exatamente quantos mais laboratórios que fazem este tipo de medições de fibras. Continuando no mesmo diagrama, se a seguir os danos são generalizados, ou melhor, se os danos não são superficiais, primeiramente, eles quer dizer que poderiam ser generalizados. Se não são generalizados, ainda se pode pôr aqui a impossibilidade de encapsular. E só se eles são realmente muito generalizados é que então sim se põe como decisão a remoção efetiva do material e a substituição do sistema por outro. O que é que isto quer dizer? Eu, entretanto, passei o slide para a frente sem querer, mas queria dizer então que só, digamos, quando o material está realmente em muito mau estado e não há, digamos, grandes formas ali de fazer reabilitação de coisa nenhuma, em que então devemos retirá-lo, naturalmente com os tais cuidados, porque já sabemos que pode haver aqui uma libertação maior de poeiras. Vamos à outra parte, já vimos aqui os riscos da remoção, vamos à parte da reabilitação. Se estamos numa daquelas situações em que há pequenos danos e devemos reabilitar, como é que podemos reabilitar? Uma pequena amostra, haverá eventualmente mais soluções, de algumas soluções tradicionais que se poderiam colocar aqui para reabilitar. Estamos a ter uma placa de fibrocimento, podíamos ter, digamos, a colocação do isolamento térmico e uma segunda placa, por exemplo, também de fibrocimento, mas das atuais, que não têm amianto, e fazer uma ligação entre as duas. Claro que estávamos a furar as placas antigas, estávamos a libertar poeiras nessa furação. Outra solução de, enfim, fazer ali um elemento metálico furado à placa atual, que para colocar um isolamento térmico e uma chapa metálica por cima, mais uma vez estamos a furar. Além de furar, coloca-se aqui também a resistência da própria placa. Se ela está danificada, já tem muitos anos, pode já não ter uma resistência muito grande a essa, digamos, a essa fixação à própria placa. Enfim, há algumas outras soluções que chegaram a aparecer de montagens complexas às fixações já existentes, não ao fibrocimento, mas às fixações, mas havia assim algumas situações mais ou menos complexas. Depois há situações não de colocação de placas, mas colocação mesmo de membranas de impermeabilização por cima, que naturalmente obrigam sempre à colocação de um isolamento térmico e depois de uma impermeabilização. Estou a colocar aqui de parte coisas que às vezes vejo e que não fazem grande sentido do ponto de vista da estanquicidade, e porque elas são feitas muitas vezes por causa da estanquicidade, que é pintar chapas de fibrocimento pela parte superior. Eventualmente estamos a encapsular um pouco a libertação de fibras, mas atenção que na zona das juntas não estamos a encapsular coisa nenhuma. As placas mexem e as fibras na zona de juntas, qualquer pintura que se faça vai naturalmente partir e, portanto, vai haver ali uma abertura em cada junta do fibrocimento. Portanto, nem sequer o considero aqui como uma reabilitação, se assim se pudesse chamar. É apenas uma pintura de embelezamento e não mais do que isso. Mas, como dizia, soluções de impermeabilização em cima do isolamento térmico, também, enfim, há situações em que nós podemos, numa placa nova, fazer fixação do isolamento térmico à própria placa. Se estivermos a falar de uma placa atual sem amianto, não teria grande risco, e se a placa ainda estivesse em boas condições mecânicas, poderia ser feito. Mas se é uma placa antiga com amianto, lá estamos nós mais uma vez a furar e libertar partículas de amianto, o que não é naturalmente aconselhável. Sistemas de colagem, por exemplo, de isolamentos térmicos, digamos, colados, projetados ao fibrocimento e depois impermeabilizados por cima, sim, pode ser uma solução. Coloca-se aqui a dúvida o fibrocimento está em mau estado, quer dizer que a sua superfície tem pó. Vamos agarrar qualquer coisa ao pó da superfície do fibrocimento e não ao fibrocimento, a não ser que primeiro estivéssemos a fazer uma escovagem. Mas se estamos a fazer uma escovagem, nós estamos a libertar uma quantidade enorme de partículas de poeiras de amianto. Portanto, não parece uma solução ambientalmente segura. E, por fim, digamos, outras soluções que podiam ser de placas metálicas agarradas às fibras de fibrocimento para depois se fixar as membranas bituminosas, teríamos exatamente o mesmo problema. Em contraponto com estas soluções, o que nós temos para vos, digamos, apresentar como uma solução limpa é uma solução de reabilitação do fibrocimento que, digamos, tem 3 elementos-chave, uma estrutura metálica que é colocada sobre as placas de fibrocimento, mas que não se agarra às placas de fibrocimento, mas sim às próprias fixações já existentes desse fibrocimento, com, digamos, uns elementos metálicos que já vamos apresentar a seguir,
uma parte apresento eu, outra parte ainda apresentará o João, de, digamos, perfis metálicos apropriados, depois um isolamento térmico que vai fazer aqui, digamos, de suporte à impermeabilização, mas ao mesmo tempo de, digamos, um reforço das condições também térmicas da própria cobertura, e depois um sistema, digamos, de impermeabilização baseado em membranas de betume modificado APP, membranas e sistemas que têm em condições normais de coberturas em terraço ou em coberturas de chapa, sistemas, digamos, já com larga utilização e larga experiência e até possuidores de documentos de aplicação do Laboratório Nacional de Engenharia Civil e, portanto, sistemas de impermeabilização muito duráveis e muito resistentes para a aplicação, digamos, futura sobre estas coberturas. Em resumo, este sistema, e já veremos, digamos, em detalhe estas vantagens, mas estamos a falar de um sistema que tem aqui, digamos, uma capacidade de não libertar partículas, o que, portanto, o torna ecológico e seguro. Isso faz com que, ao não libertar partículas, praticamente possamos ter uma não perturbação do próprio edifício em si, ou seja, nós podemos fazer estes trabalhos, o edifício e as pessoas que laboram dentro desse edifício, seja escritórios, seja uma fábrica, seja uma escola, possam continuar lá, porque os trabalhos são trabalhos, digamos, mais ou menos inertes no que diz respeito à possibilidade remota de libertação de poeiras de amianto. E já vamos ver como. É uma reabilitação, digamos, que desta forma não tem os custos da retirada do fibrocimento, nem os custos financeiros, porque custa levá-los a um aterro de resíduos industriais perigosos e, por outro lado, também não tem o custo imediato ambiental, porque nós estamos, digamos, algum dia há de ter, mas estamos a ver é que muitas vezes estes resíduos são colocados em locais que não estão ainda devidamente preparados para os receber, digamos, e se calhar, se formos fazendo alguma reabilitação, vamos dando tempo a que mais locais de aterro, digamos, licenciado, tratado, cuidado devidamente para receber estes resíduos perigosos, possam aparecer e possam, digamos, receber todo este material. Porque, mais uma vez, repito, se estivéssemos a retirar os tais 6 mil milhões de metros quadrados de fibrocimento das coberturas, não sei onde teríamos aterros de resíduos perigosos para colocar tudo isso. E não vou falar aqui nas questões políticas, naturalmente, que só nos interessam as questões técnicas. E, por fim, é um sistema duradouro. Estamos aqui a falar de um sistema de impermeabilização que tem, digamos, uma duração e uma manutenção relativamente curtas a longo prazo. O sistema é, digamos, vive de 3 áreas específicas. Ou melhor, antes de mais, digamos, em resumo, ele tem estes, digamos, 3 grandes benefícios: não retirar as placas de fibrocimento e, portanto, não ter esse problema do pó que isso poderia acarretar, não perfurar as placas existentes e, mais uma vez, não libertar poeiras e, portanto, temos aqui a colocação de uma reabilitação sem libertação de fibras ou poeiras de amianto. O sistema vive essencialmente de 3 elementos-chave. E os 3 elementos-chave são uma estrutura metálica de reforço, fixa mecanicamente, mas fixa mecanicamente não ao fibrocimento, um revestimento contínuo de isolamento térmico, que serve de suporte a uma impermeabilização tradicional de cobertura, com toda a segurança que nós temos nestes sistemas de impermeabilizações tradicionais. Vamos falar no primeiro sistema, no primeiro elemento. E o primeiro elemento são a estrutura auxiliar metálica que é aplicada e que é constituída também por 3 partes. O perfis tem aqui, digamos, uma designação de um fabricante francês, onde nós fomos buscar, digamos, a parte e a experiência destes elementos metálicos, e são perfis para placa, bridas para placa e platinas para placa. Já vamos ver o que é cada uma destas coisas. Ora bem, primeiro os perfis. Os perfis são perfis, digamos, não é bem um ômega, mas é quase, que são colocados na parte baixa das ondas do fibrocimento. São perfis que vão ficar distribuídos em função do tipo de cobertura e do tipo de chapa, numa distribuição que é calculada obra a obra. Pode ser onda sim, onda não, umas vezes é uma onda sim, uma onda não, 2 ondas
uma onda sim, uma onda não, uma onda sim, depois duas ondas não, novamente uma onda sim, uma onda não, ou seja, pode ter vários tipos de distâncias entre perfis, mas nunca mais do que duas ondas de intervalo sem perfil. Digamos que há uma quantidade grande de perfis que habitualmente são perfis de 3 metros e que permitem, e depois que têm, digamos, uma sobreposição nesses perfis, como estamos a ver aqui, na ordem dos 20 centímetros, e que esses perfis, na prática, são uns elementos contínuos que nós temos na zona baixa do fibrocimento e que devemos considerar que têm por baixo apoio, não o fibrocimento, mas a própria estrutura de suporte do fibrocimento, e que estamos a considerar que por baixo tem apoios para este tipo de perfis, que não deve ser, digamos, num vão superior a 1,40 m, o que na realidade é o caso para o tipo de, digamos, de chapas standard de fibrocimento, o chamado perfil Europa, o perfil antigo 117-51, hoje há um perfil um bocadinho mais largo, mas não foge muito, digamos, disto. E isto é, digamos, os elementos que envolvem estes primeiros elementos, que são fundamentais na tal distribuição de cargas. A partir do momento em que eu tenho lá estes elementos, já posso começar, e que eles estão, digamos, fixos com parafusos naquela zona de sobreposição, a começar a andar com maior segurança em cima dos próprios perfis. Porque até aqui, naturalmente, que só podíamos andar em cima de tábuas que distribuíssem cargas no fibrocimento, dado a fragilidade que é andar em cima de uma cobertura de fibrocimento. Para travar estes perfis, que já agora até aqui estão soltos, estão unidos uns aos outros, mas estão soltos, nós vamos ter dois elementos que vão fazer o travamento destes perfis. Um dos elementos são este elemento metálico que nós chamamos bridas. Bridas ou plaquetes, plaquetes não, cunhas, bridas ou cunhas porque eles vão ali, digamos, funcionar como cunha, nas fixações já existentes do fibrocimento. E nessas fixações, há aqui uma fotografia que mostra a possibilidade de tentar aliviar a fixação. Eu posso-vos dizer pela experiência que normalmente não é necessário. O fibrocimento, digamos, vai um pouco abaixo se nós, digamos, como está ali com canivete ou com uma chave de fendas, ou às vezes nem é necessário tanto, a própria brida consegue entrar por baixo da anilha metálica. A anilha metálica que normalmente por baixo tinha ali uma anilha de borracha ou plástica, e a brida no fundo vai ocupar o espaço dessa anilha, porque ela daqui para a frente vai deixar de ser necessária, porque vai ter um elemento novo de impermeabilização, e a necessidade de impermeabilização dessa anilha, provavelmente ela já estaria a fazer muito pouco, já teria muitos anos, mas ainda assim nós vamos, com a colocação da brida, ocupar o espaço que era ocupado pela anilha de borracha ou plástica por baixo da anilha metálica. E esta brida vai ficar travada, digamos, na fixação, em todas as fixações. Nós aqui vamos ter o cuidado de, em todas as fixações existentes, ou praticamente todas, nós vamos ter uma brida destas que vai vai estar travada nessa fixação, que depois, por sua vez, vai estar, digamos, parafusada ao perfil, e é uma das formas de nós estarmos a travar o perfil da forma como estamos a ver aqui nesta imagem. Para além destas bridas, temos um outro elemento que nós chamamos as pletinas, e estas pletinas fazem também um travamento, mais um travamento ao arrancamento. A brida fará um travamento também a um deslizamento. Aqui a pletina faz sobretudo um travamento, digamos, uma ajuda, digamos, de esforço naquilo que podia ser a resistência à sucção de vento do sistema. E vai entrar aqui por dentro, nas juntas entre as duas placas, e, mais uma vez, entra, digamos, por baixo das placas, mas por cima dos perfis, parafusando depois ao perfil e fazendo desta forma mais um travamento ao perfil. A distribuição, digamos, do número de perfis, do número de pletinas e do número de bridas, digamos, tem aqui vários pressupostos. É evidente que depende também do número de fixações que a cobertura já tem. Há sempre um reforço, digamos, do número destes elementos junto aos beirados e junto às comieiras e junto às empenas. Na zona central há, digamos, uma redução do número destes elementos, bridas e pletinas. Naturalmente que os perfis, esses mantêm-se ao longo de toda a cobertura, mas também esses perfis têm ali, digamos, um aumento junto ao
ao perímetro, neste caso junto ao perímetro quer dizer junto às empenas da cobertura, numa distribuição que a única coisa que vos posso dizer aqui sobre esta distribuição é que, como ela varia tanto em função de cobertura para cobertura, que em cada caso nós temos sempre que analisar. E uma das situações mais críticas em Portugal é que o número de fixações existente é muito menor do que, por exemplo, aquilo que são as fixações que os inventores deste sistema metálico em França têm, porque normalmente nós temos aqui a ideia de que temos menos ventos do que em França, porque aplicamos normalmente metade das fixações do fibrocimento que aplicam os franceses. E as regras seriam as mesmas, com certeza. De maneira que depois, de vez em quando, lá temos uma placa de fibrocimento a voar com um dia de mais vendaval, e isso, digamos, para completar a questão de que não há uma regra, digamos, ou melhor, não há um desenho único, há sim regras de reforço em função do estado em que está a cobertura, e nós aí damos ajuda, caso a caso, vamos dizendo como é que deve ser, que número de perfis e de elementos, platinas híbridas é que se devem aplicar e onde se devem aplicar. Este é um exemplo, digamos, do reforço já aplicado numa cobertura preparada para a seguir irmos para os elementos seguintes. E no a seguir para os elementos seguintes, eu vou passar ao João. João, peço desculpa, eu já comi, digamos, muito. Já vamos aqui vamos ter os dois muito rápidos daqui para a frente. Eu passo-te então a palavra. João, ficas então com a parte dos dois elementos seguintes, isolamento térmico e impermeabilização. Ok, obrigado, Jorge. Eu vou tentar tornar esta parte um bocado mais rápida, porque vamos repetir um bocadinho do que já falámos nas outras sessões, relativamente, por exemplo, a coberturas de eco, porque o sistema é todo muito idêntico. Então, em termos de isolamento térmico recomendado para aplicar neste sistema de encapsulamento, será o Pirmite, que são as placas poliisocianurato, que têm a vantagem de ser muito leves, com cerca de 32 kg por metro cúbico. Isto, por norma, tentamos recomendar sempre acima dos 40 mm de espessura. Porquê? Para evitar a quebra para evitar que possa haver alguma quebra de placas durante a aplicação de todo o sistema. Por exemplo, se tivermos uma placa de 30 mm, já corremos maior risco que isso possa acontecer. Estas placas vão ser fixas mecanicamente aos perfis do paraplaque, sem nunca tocar no fibrocimento. O próprio parafuso terá que respeitar a altura suficiente para ficar só a segurar a placa de Pirmite e nunca atravessar o perfil até à placa de fibrocimento. Pronto. Revendo aqui algumas características que falámos anteriormente nas sessões anteriores sobre o Pirmite, tem uma condutibilidade térmica de valor mais baixo em relação à lã de rocha, por exemplo, que poderia ser a outra alternativa a este sistema, porque aqui estamos a falar sempre de sistemas de cobertura em sistema tradicional. Tem uma boa resistência à compressão, portanto, permite circular por cima das placas sem qualquer risco para as placas. Em termos de reação ao fogo, pode ter, por norma, tem Aeroclasse F, quando é impregnado com betume na face superior, mas pode ir até à Aeroclasse C. No nosso caso, no caso do sistema que nós recomendamos, as placas de Pirmite com betume e com as telas diretamente coladas às placas, conseguimos ter uma Aeroclasse E. Esta Aeroclasse E advém de ensaios feitos no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Em termos de fixação, as placas de Pirmite são fixas aos perfis paraplaque, que foram colocados inicialmente. Devemos utilizar os parafusos com uma ponta de broca para fazer a perfuração do perfil metálico. Por norma, é uma boa prática, será utilizar o parafuso também de dupla rosca e cabeça plana. A dupla rosca será para fazer fixação mecânica ao nível do perfil metálico e fixação mecânica ao nível
do isolamento térmico, para não termos depois o isolamento térmico a poder contrair um pouco com o peso que vem de cima, com a compressão, e o parafuso a ficar para fora da placa. Isso poderia ser um elemento de perfuração para o sistema de impermeabilização. Estas fixações utilizam também uma plaqueta que, por norma, tem cerca de 4 cm por 4 cm. O número de fixações, aqui, por norma, se contamos ali com um mínimo de 5 fixações por metro quadrado. Isto depois, claro, depende também sempre do afastamento dos perfis que foram colocados como reforço. Depois vai ter que ser sempre avaliado caso a caso. Em casos de sistemas de impermeabilização fixos mecanicamente, essas fixações, aqui no caso do isolamento térmico, poderão ser menores, poderão ser em menor quantidade, porque depois as fixações da primeira membrana do sistema de impermeabilização irão compensar essa menor quantidade. Aqui temos um exemplo de como fica a fixação mecânica ao nível do isolamento térmico. Estamos a ver a plaqueta e podemos ver que as fixações irão ser sempre corridas ao longo do perfil metálico, do perfil para a placa. Em termos de sistemas de impermeabilização, vamos recorrer de novo, e como é a nossa panagem, às membranas de betume modificado, de betume APP. Poderemos fazê-lo em sistema monocapa, em casos muito específicos, porque será sempre muito mais vantajoso ou muito mais seguro aplicar no sistema bicapa, composto por 2 membranas que podem ser aderidas ou fixas mecanicamente. O sistema monocapa também tem esta dualidade, que pode ser fixo mecanicamente ou aderido por colagem de chama de maçarico ao isolamento térmico. Só rever aqui muito rapidamente a constituição das membranas. Temos um Polyplast 30, que num sistema aderido vai ser a primeira membrana, no sistema bicapa e totalmente aderido vai constituir a primeira membrana. Estamos a falar de uma membrana de 3 kg por metro quadrado com fibra de vidro, como armadura. Um Polyester 40, quando temos a fixação mecânica ao nível da primeira tela, estamos a falar de 4 kg por metro cúbico por metro quadrado e armadura em feltro de poliéster. E para finalizar, quando é num sistema bicapa, um Poly XR40, em que temos a armadura em poliéster, 4 kg por metro quadrado e o acabamento a granulado de xisto. Um Poly XR50 TDEC, estamos a falar de uma armadura de poliéster já reforçada, ainda mais reforçada que as anteriores, e 5 kg por metro quadrado. Também com o acabamento do granulado de xisto. Este granulado de xisto, como vimos anteriormente, vai fazer a proteção dos raios ultravioleta. Num sistema monocapa, com a membrana Poly XR50 TDEC, poderemos fazer o sistema aderido ao sistema fixo mecanicamente. Sempre que falamos em fixação mecânica, é a mesma coisa que já referi em relação aos painéis de PIRMATE. A fixação mecânica é feita sempre ao perfil para a placa, com o cuidado, sempre com a atenção de a altura do parafuso tem que ser não comprido suficiente para não chegar ao fibrocimento. Aqui neste sistema estamos a ver que as telas estão a ser colocadas ao longo dos perfis, mas podem ser colocadas também transversalmente. Sempre com o cuidado de terem atenção ao espaçamento dos perfis para fazer a melhor fixação mecânica possível. Quando fazemos a fixação mecânica, não necessitamos ter o PIRMATE com o betume na face superior. Podemos utilizar um PIRMATE com outros acabamentos. Ou o acabamento a alumínio, por exemplo, que será uma boa solução. Em termos de reação ao fogo, é o que tem a melhor classificação. Ou então o alumínio mesmo apenas com papel craft a acabamento. Num sistema bicapa, em sistema totalmente aderido, vamos utilizar um Polyplast 30 mais um Poly XR40. Aqui, quando se fala em Poly XR40C,
significa que podemos ter a cor, um xisto, um granulado de xisto com outra cor. Poderemos ter um acabamento a branco, um acabamento a grená, aquela cor de tijolo, ou um acabamento a negro. O acabamento a branco terá sempre a questão da refletância, será sempre mais vantajoso. Nesse sistema, temos o Pirmate fixo mecanicamente, temos o Polyplast 30 totalmente aderido ao Pirmate e o Poly XR40 totalmente aderido ao Polyplast 30. No sistema bicapa, com fixação mecânica, fazemos uma alteração na primeira tela, em que passamos a utilizar o Polyester 40 para ser mais resistente e passamos a utilizar também um Pirmate com outro tipo de acabamento, que não será o betume, porque não vamos aderir o Polyester 40 diretamente às placas de Pirmate. Para finalizar o sistema, colocamos o Poly XR40 ou Poly XR40C, com outra cor, que não a natural, totalmente aderido à primeira tela, ao Polyester 40. Aqui vamos agora ver nas próximas imagens a sequência da obra. Primeiramente aplicamos os perfis para a placa, que correm na meia cana inferior do fibrocimento, das placas de fibrocimento. Aplicamos as bridas e as platinas para fazer fixação mecânica dos perfis. Depois colocamos as placas de isolamento térmico, o Pirmate, neste caso da fotografia o Pirmate B, que tem um acabamento a betume, fixo mecanicamente aos perfis. Sobre o Pirmate B, aderimos totalmente a primeira tela, que neste caso que vemos aqui é um Polyplast 30, e finalizamos com o Poly XR40. E aqui podemos ver o aspecto final de todo o sistema, já com as placas de fibrocimento totalmente cobertas. E estamos a falar do tal sistema de reabilitação sem remoção. De seguida, vamos falar aqui de alguns pontos singulares de remate deste sistema e passa de novo a palavra ao Jorge. Obrigado, João. Ora bem, continuando então, falta-nos aqui falar um bocadinho, muito rapidamente, de pormenores, detalhes. Também nestas coberturas há detalhes digamos apenas para referir que esses detalhes, pela diversidade que representam numa cobertura deste tipo, naturalmente que são muitos deles desenhados cobertura a cobertura. No entanto, seguem todos alguns princípios, que é o de não tocar no fibrocimento, não fazer furo no fibrocimento, mas sim aderir à estrutura metálica adicional que lá se colocou e aderir depois a outros elementos externos, digamos, nomeadamente à fachada, à empena, alguns elementos que não tenham a ver com o fibrocimento. E, portanto, respeitando sempre o princípio de que nós não vamos tocar no fibrocimento, de modo a que isto não seja considerado um trabalho em que, digamos, os aplicadores, os trabalhadores estejam em risco face a qualquer exposição de poeiras de fibrocimento. Ou seja, estamos sempre a falar de um sistema que, ao contrário das outras situações, quer de remoção, quer de trabalhos que impliquem furação no fibrocimento e que naturalmente precisariam de, digamos, uma informação ACT, podermos ter aqui uma situação que pode não ter essa informação, porque efetivamente nós estamos, digamos, a passar por cima do fibrocimento, mas não lhe estamos a tocar, entre aspas. Estes elementos de fixação que vemos aqui, ou melhor, de encapsulamento exterior, são chapa metálica, basicamente, na sua grande maioria, são chapa metálica com alguns reforços, mantendo uma pingadeira, entrando sempre por baixo das membranas de impermeabilização e por cima do isolamento térmico, ou seja, entrando por cima do isolamento térmico e fixando aos perfis para a placa que nós lá colocamos e depois, exteriormente, fixando à parede, quando for o caso, quando tivermos essa opção. Outras situações há em que, digamos, fazem baladeira por baixo do próprio fibrocimento e vai agarrar a outra chapa metálica que existe lá por baixo. Há, no entanto, algumas situações de simplificação da cobertura. Por exemplo, nós temos uma cobertura de fibrocimento, muitas vezes temos as caleiras
que são sempre, digamos, um elemento muitas vezes difícil depois de reabilitar. Ora bem, neste sistema nós podemos anular as caleiras, porque a impermeabilização que está por cima do isolamento térmico cria, digamos, um declive normal que faz uma caleira natural e, portanto, a única coisa que nós temos que fazer é fazer um reforço por cima dessa caleira, no fundo um pouco prolongar os perfis até se encontrarem por cima da própria caleira, a seguir colocar uma chapa quinada que está apoiada em cima desses perfis e fixa a esses perfis, de modo a que se possa colocar depois o isolamento por cima, e a única furação que vai haver é no sítio onde há o próprio tubo de queda, haver naturalmente um bocal que nós já conhecemos de outras sessões, os bocais do tral, que depois se ligam à impermeabilização e que neste caso o bocal iria entrar dentro do próprio tubo de queda, a caleira ficaria escondida, completamente anulada, o resultado final seria que naquela zona há uma depressão e há uma caleira natural. Outra situação, enfim, às vezes que pode criar algumas dúvidas, é como é que nós fazemos nas cumieiras, e esta é a pior das situações, é quando nós temos uma cumieira muito elevada, mais uma vez, a colocação de uma chapa metálica, que de alguma forma pode ter uns perfis aqui por baixo deste V que nós estamos a ver aqui invertidos, e que depois por cima deste V, naturalmente, irá passar o nosso isolamento térmico e depois a impermeabilização. Há situações às vezes mais simples em que não tem aquela cumieira, ou aquela cumieira, por exemplo, não era de fibrocimento e era outro tipo de elemento que foi possível retirá-lo, não mexendo no fibrocimento, podemos ter uma situação que mesmo assim tem sempre aqui um reforço de uma chapa metálica com uma quinagem branda para fazer o reforço naquela zona. Outras dúvidas que se podem colocar muito rapidamente é se nós tivermos, digamos, ou quisermos adicionar uma claraboia, ou quisermos substituir, temos uma claraboia e queremos colocar uma claraboia nova, é sempre possível porque os perfis, há naturalmente uma colocação adicional de perfis junto àquilo que era a abertura da claraboia, para que tenhamos uma claraboia que se vai fixar aos próprios perfis novos que nós lá temos e depois a impermeabilização vai rematar, digamos, nessa espera da claraboia, tendo, digamos, aí à mesma a manutenção das claraboias. Outra situação, por vezes, é que às vezes temos situações de claraboias que eram feitas por chapas chapas translúcidas, chapas de policarbonato ou outro tipo de chapas translúcidas que faziam de claraboias nestes sistemas. Naturalmente que essas chapas não irão lá ficar neste sistema, das duas uma, ou se coloca uma claraboia nova, como falámos anteriormente, ou então, se for o caso de querermos tapar aquela claraboia, não tem problema nenhum. Há apenas um reforço, como se vê aqui, uma duplicação de perfis a passar por cima daquela zona, porque é uma zona mais frágil eventualmente, e, mais uma vez, depois por cima vem o isolamento térmico e estamos numa situação perfeitamente normal. Posso mostrar-vos aqui alguns sistemas digamos, de obra, colocação de perfis, isolamento térmico e depois o resultado final. Mais uma vez aqui uma situação de uma cobertura de fibrocimento com algumas claraboias que houve a possibilidade de se manterem, já os perfis aplicados e o Pirmate B, porque era uma solução de colagem, e depois o resultado final da cobertura encapsulada por cima. Faço aqui o parênteses, estamos a encapsular por cima e no perímetro. Estamos sempre a falar de soluções que por baixo são, por exemplo, desvão não ventilado, desvão não útil, ou seja, desvão fechado, já está naturalmente encapsulado por baixo por uma laje e sendo uma zona de desvão não acessível, ou então poderá haver outro tipo de selagens por baixo e, digamos, em situações em que o fibrocimento fica à vista por baixo. Mais uma vez, há soluções de pintura. Nós não recomendamos nenhuma em particular, mas sabemos que há no mercado soluções de pintura para a parte de baixo, exatamente pelo mesmo risco que vos falei há pouco dos movimentos das placas, que agora vão ser menores, porque elas estão protegidas termicamente e, portanto, vão ter menos dilatações, menos contrações, menos variação de umidade e temperatura, vão ter menos movimento, podem ter menos fissuração da tinta nos encaixes, mas ainda assim, naturalmente, que seríamos sempre mais apologistas de um teto falso que fizesse o encapsulamento também por parte de baixo. Aqui, mais outras situações de obra, digamos, da solução de colocação de isolamento térmico e colocação de tela, mais uma outra situação de obra, aqui mais uma situação de Pirmate, de aplicação de tela, primeira tela e depois uma segunda tela com o resultado final. Isto sempre estando a falar de soluções que estamos em presença de coberturas de fibrocimento com telhas standard. Chamamos de telhas standard aquelas telhas que têm um perfil, o perfil antigo era o 11751, há muitos anos, até 2005,
Hoje ainda existe este perfil, embora exista hoje em dia em chapas sem amianto, um perfil que já não é o 117, é o 170 ou 171. Até por aí poderá haver uma forma de diferenciar aquelas que têm amianto daquelas que não têm. Eu não tenho a certeza, não vos garanto, se no passado a Simianto, que foi o último a deixar de fabricar em Portugal, se chegou a fabricar placas com perfil 170, ainda com amianto ou não. Mas se for 117, é de certeza uma placa com amianto, porque as novas são uma onda ligeiramente mais larga. Mas temos nas ondas antigas também situações como esta que está aqui na imagem mais do lado direito, que são os canaletes altos, os canaletes em que predomina muito este canalete de perfil 90, não é o único, mas é digamos, do exemplo talvez mais aplicado. O que é que fazemos se estivermos na presença de uma situação destas? Claro que é uma solução que é possível fazer o mesmo sistema, mas com um sistema de perfis metálicos completamente diferente. Ou seja, o sistema de isolamento térmico, ou seja, o PIRMATE e as telas bituminosas são exatamente as mesmas que o João há pouco vos relatou. A única coisa que muda aqui é o que é que nós temos que colocar por baixo até colocar o PIRMATE. Porque temos aqui uma situação de canalete alto que não podemos deixar ficar em aberto. Temos que fazer, digamos, um pouco à imagem de uma solução de reabilitação que a semana passada vos falámos em chapa metálica de painéis sanduíche, que era primeiro, nas zonas baixas, colocar enchimento. Enchimento naturalmente com uma placa de poliestireno, expandido ou extrudido, eventualmente extrudido é mais denso, mas aqui neste caso são normalmente blocos muito altos e que precisam, digamos, pela sua altura, provavelmente ser mais prático ir para o poliestireno expandido, que há blocos de maior altura do que no poliestireno extrudido. E fazendo, digamos, essa altura, temos apenas que encontrar um elemento metálico que é desenhado caso a caso, embora, digamos, os aplicadores que têm alguma experiência já têm depois as suas soluções, de um sistema de ir agarrar ao perfil, ir agarrar à fixação que está naquela onda pequenina cá em baixo, onde são feitas as fixações da chapa de fibrocimento, portanto, ir agarrar a essa fixação no mesmo princípio do sistema que temos dito até agora, portanto, agarrando nessa fixação e a seguir essa fixação tem um elemento metálico que vem cá acima, um elemento longitudinal, no fundo um perfil ou uma caleira, uma cantoneira, qualquer elemento metálico cá em cima, eu digo qualquer porque há mais do que uma hipótese, de colocarmos um elemento metálico na parte superior desse bloco, digamos, de enchimento de poliestireno, justamente ao nível da face inferior, de onde vamos colocar o PIRMATE para fixar naturalmente o PIRMATE a esses perfis e depois fixar as membranas bituminosas por cima. Naturalmente que é um sistema que é mais prático depois fazer o sistema aderido, ou seja, aplicar o sistema de duas membranas aderidas do que propriamente ir ainda fazer fixação mecânica a esse perfil que nós temos aqui. É só para vos dizer que há a possibilidade, mas é uma possibilidade que tem que ser estudada e acompanhada com o nosso apoio caso a caso. Temos aqui, por exemplo, um exemplo do que acontece numa obra que tem aqui, da esquerda para a direita, as placas de onda alta, depois um enchimento em poliestireno expandido, depois a aplicação do PIR por cima desse poliestireno extrudido, depois a primeira membrana aplicada por cima do PIR e depois a segunda membrana com o resultado final. Digamos que temos um sistema que no final tem, digamos, uma aceitação muito grande e testemunhos, digamos, de bastante satisfação por ser um sistema, primeiro, seguro para quem o aplica, em termos de não fazer libertação nenhuma de poeiras de amianto, ser relativamente fácil de instalar, eu diria até muito fácil, dependendo às vezes de uma outra cobertura que tem um elemento de perímetro mais, não é complexo, mas com mais detalhe, digamos, dos tais elementos metálicos que têm que ser desenhados cobertura a cobertura, mas o centro é relativamente fácil, tecnicamente muito fiável, uma vez que tem um sistema de impermeabilização altamente fiável por cima, sem remover o fibrocimento e sem fazer poeiras de fibrocimento. Dito isto, e porque já nos passámos aqui já quase 15 minutos para além da hora, eu peço imensa desculpa deste prolongamento, damos aqui por terminada a parte da explicação, entramos aqui na parte das perguntas. Eu sei que há por aí já uma ou outra pergunta a que nós podemos responder e eventualmente mais alguma pergunta que ainda queiram colocar, nós estamos à disposição e digamos que passo daqui a palavra para a minha colega Joana Lemos. Eu não sei, entretanto, o que é que aconteceu ao João, porque perdemos momentaneamente o contacto com ele, mas pelo menos eu poder responder às perguntas que forem colocadas.
Sim, antes de mais, obrigada, Engenheiro Jorge Pombo, pela apresentação. Agradeço também ao Engenheiro João Pinhão, que teve que sair porque tem uma reunião agora de apoio técnico, que é um trabalho também que nós fazemos muito. Ele teve mesmo que sair à hora e nós alongámos um bocadinho. De qualquer das formas, fica também o meu agradecimento pela interessante apresentação. Nós estamos realmente um bocadinho fora da hora. Eu estive a tentar selecionar uma outra pergunta que fosse de resposta mais objetiva. Temos aqui a Susana, com uma pergunta muito rápida, Susana Sena, que não assistiu às formações anteriores, e estamos a perguntar qual a diferença do isolamento térmico PIRMATE, B, V, ALK e A. Se calhar podíamos esclarecê-la muito rapidamente. Certo. Eu respondo rapidamente. Isto tem a ver com os acabamentos do PIR. O interior é muito similar, só que depois o PIRMATE tem diferentes tipos de faces. Se ele é para colocar a tela colada a ele tem na face superior um véu que está impregnado em betume. Chamamos a esse PIRMATE B, portanto B de betume. Tem, digamos, é a placa que está preparada para receber uma impermeabilização que vai ficar aderida, colada diretamente ao isolamento térmico, ou seja, a fixação está toda no isolamento térmico e as telas luminosas estão depois aderidas a esse isolamento térmico. Esse é o caso do PIRMATE B. Os outros a seguir, colocámos 3 hipóteses para aquelas situações em que são placas fixas mecanicamente, ou seja, o isolamento térmico, perdão, não é as placas fixas mecanicamente, elas são sempre fixas mecanicamente, a impermeabilização é que também é fixa mecanicamente. Quando a impermeabilização, a primeira membrana é fixa mecanicamente, ou seja, ela não está colada ao PIRMATE, o PIRMATE pode ter outro tipo de acabamento, não precisa ter uma face bituminada. E aí nós vamos para situações que podem ser diversas em função daquilo que também o dono da obra pretender. Porque no caso do PIRMATE V é muito similar ao PIRMATE B, porque tem 2 véus de fibra de vidro nas 2 faces, simplesmente sem betume, e portanto tem uma classificação, digamos, em termos de condutividade térmica, é muito similar ao PIRMATE B, que é de 0,029. Mas se naquela situação quisermos um produto que é idêntico, mas ainda tem uma condutividade térmica melhor, uma condutividade térmica de 0,023 watt por metro grau centígrado, em que o watt por metro grau centígrado, não, isso seria o watt metro grau centígrado. Se nós tivermos, como dizia, quisermos um produto com melhor condutividade térmica, com melhor lambda, podemos ter um produto com uma face aluminizada ou mesmo de alumínio. O ALK é um produto multicamada, digamos, nas faces, que tem uma constituição de plástico e de alumínio, portanto uma quantidade mais fina de alumínio, portanto um elemento que lhe dá depois algum corpo para ele ser resistente, ainda assim tem uma quantidade térmica muito melhor, e depois um PIRMATE A, que é as 2 faces mesmo com lâmina de alumínio. Tem um comportamento ao fogo também muito melhor, vai para a classe C, em vez de ser a classe E dos outros, e que tem também a quantidade térmica de 0,023. Portanto, é mais ou menos esta a diferença entre os vários PIRMATEs. Obrigada, Engenheiro Jorge Pombo. Nós, entretanto, temos aqui mais algumas perguntas. Eu não queria alongar-me também muito no tempo. Temos, por exemplo, o Sérgio Silva a perguntar-nos relativamente ao custo. Qual a nossa opinião se o custo do encapsulamento é mais ou menos reduzido que será o da remoção completa das placas? Vamos, se calhar, comentar um bocadinho. Ora bem, normalmente ele é perfeitamente compatível com remoção e depois o custo que seria a colocação de outra solução lá em cima. Isto se nós estivermos a cumprir toda a legislação em relação à remoção, porque a remoção tem no mercado custos que variam, enfim, desde os 10 aos 20 euros metro quadrado ou até mais, que há pouco tempo era mais do que isso, era mais do que 20, e hoje começa a ser muito menos. Há alguns custos às vezes que levam a perguntar se estão a ser cumpridos todos os trâmites legais relativamente à retirada do fibrocimento. Porque esse é um aspecto importante, ou seja, a solução é uma solução que será ao nível, digamos, de outras soluções, depende do que é que lá vai colocar por cima, basicamente, no fundo. Há soluções de painel sanduíche metálico que não têm a mesma durabilidade e, portanto, é difícil estar a comparar em termos de preço, não têm a mesma durabilidade deste sistema, ainda que às vezes algumas pessoas possam pensar o contrário, mas há efetivamente soluções dessas relativamente mais económicas a solução. Mas quando somamos o custo de retirar o fibrocimento, os tais eventualmente 20 euros por metro quadrado para retirar fibrocimento e levá-lo a resíduos industriais perigosos,
naturalmente que depois já fica mais barata esta solução do que essa solução com os custos de retirada do fibrocimento. Mas para além dos custos, seria sempre de ter em conta o benefício em termos de segurança ecológica. É claro que a longo prazo nós estamos a adiar, podia-se dizer, estamos a adiar um problema. Estaremos a adiar um problema ou estaremos eventualmente a fazer uma coisa que só será feita quando aquele edifício já não estiver em função e, portanto, o dano não é bem o dano que eu queria dizer, mas a entropia que nós criamos naquele edifício seja menor na altura da destruição do edifício do que agora com o edifício em funcionamento. Portanto, ir lá fazer trabalhos de remoção de fibrocimento com o edifício em funcionamento é naturalmente mais complexo e mais difícil, com maiores custos, do que no fim de vida do edifício, nessa altura, todo este sistema, mais uma vez, é por fixação mecânica, portanto não estamos a fazer colagens ao fibrocimento, ele continua a estar nas mesmas condições para o retirar de lá completamente separado de tudo o resto. Portanto, ecologicamente, a solução é recomendável porque nós não estamos apenas a adiar o problema, estamos a tirá-lo para a frente para uma altura em que o vamos fazer em melhores condições do que aquela que o faríamos hoje. E por isso, só para dizer que os custos são competitivos, não são mais baratos do que outros sistemas, são ao nível de custos de outros sistemas quando contabilizamos o custo da retirada do fibrocimento somado ao sistema. São, no entanto, adicionam, no entanto, algum benefício ecológico e de segurança para a saúde dos residentes do edifício. Obrigada, engenheiro, pela resposta. Nós já estamos realmente bastante fora da hora já. Eu estava aqui a ver duas questões que me vou antecipar. Uma da Maria Florença, que eu cumprimento, só para que ela pergunta exatamente a empresa tem que ser detetora de alvará que tenha quinta categoria outros trabalhos, primeira demolições, para além da autorização da ACT. Ora bem, eu não tenho aqui, tenho, digamos, uma dúvida e uma certeza. Não tenho certeza, e portanto tenho dúvida qual é a categoria de alvará que as empresas têm que ter para fazer este trabalho. A outra, eu não tenho grandes dúvidas, é que, embora admita que muita gente poderá ter dúvidas sobre a necessidade de autorização da ACT, não deveria ser necessário porque nós não estamos a fazer qualquer poeira, levantar qualquer poeira e a mexer digamos, no fibrocimento em termos de escová-lo, de varrê-lo, do que quer que seja. No entanto, em termos de boa prática, havendo a possibilidade, e não sendo isso uma entropia para a obra, eu acho que continuaria a ficar bem fazer uma comunicação à ACT, sendo que não há necessidade, e aí sim, não há necessidade de cumprir com todos os requisitos, nomeadamente dos fatos especiais que os aplicadores têm que ter, das máscaras que têm que ter, das botas e das luvas que têm que ter, isto nos trabalhos normais de remoção de fibrocimento, ou quando há, efetivamente, levantamento de poeiras de fibrocimento. Isso, aí temos a certeza absoluta que não faz qualquer sentido, portanto, ao fazer a comunicação para a ACT, não seria uma comunicação normal, portanto, não faz sentido ter todos os cuidados normais de exposição, quando há risco de exposição a poeiras de amianto. Aqui não há, nestes trabalhos, risco de exposição a poeiras de amianto, está bem? E, portanto, por daí que a comunicação à ACT, quanto a nós, não deverá ser obrigatória, deverá ser facultativa, sendo que a comunicação implicava, por uma questão de cortesia, comunicar que vai ser feito um trabalho em cima da cobertura, mas que não tem, digamos, levantamento de fibrocimento. Quase que levaria a dizer, é menos risco este trabalho que estamos a fazer em cima do fibrocimento do que, por exemplo, quando alguém vai montar uma antena ou vai fazer uma colocação qualquer de um painel solar em cima de uma cobertura que tem lá uma placa de fibrocimento. Mais, digamos, necessário seria que esse trabalho fosse pedir a autorização à ACT do que propriamente neste trabalho que estamos aqui a falar. Uma outra questão, espero que o Sr. Ménio Rodrigues ainda esteja a ouvir-nos, só para lhe dizer que não respondemos a semana passada a uma pergunta dele que eu não percebi, a Joana também não me fez na altura, e eu continuo a não perceber, mas eu entrarei em contacto com ele para depois perceber, porque ele perguntava qual o tipo de gás que se utiliza, e eu não sei a que tipo de gás é que ele se referia, mas eu entrarei em contacto com ele e tentarei responder à pergunta dele rapidamente, está bem? Ainda hoje ou amanhã entrarei em contacto com ele para
perceber qual era exatamente o contexto da pergunta, que eu peço desculpa, perdi o contexto na última sessão e agora já não consigo encontrar-me, digamos, com o contexto, mas a pergunta não ficará, com certeza, sem resposta. Obrigada, engenheiro, pelas respostas. Nós realmente já estamos bastante fora do horário. Há aqui ainda uma outra questão que não foram respondidas, mas de qualquer das formas, tal como o engenheiro Jorge Pombo referiu, nós entraremos em contacto depois com os participantes e iremos esclarecer as dúvidas. Qualquer dúvida adicional que forem tendo sobre este assunto ou qualquer outro, tem os nossos contactos todos disponíveis no site da Imperalo. Portanto, estamos à disposição, fiquem à vontade para pôr qualquer tipo de dúvida que tenham. Recebemos agora já também a mensagem do nosso departamento de marketing a dizer que já estão também abertas as inscrições para a formação online da próxima semana, dia 9 de julho, o módulo 6. Portanto, da minha parte, agradeço a vossa presença, espero que tenha sido do vosso interesse. Pedimos desculpa pelas dúvidas que não conseguimos responder, responderemos posteriormente e aguardamos por vocês na próxima semana. Vou passar só a palavra ao engenheiro Jorge Pombo para umas palavrinhas de despedida. Obrigado, Joana. Fica aqui também o agradecimento. O agradecimento ao João, que já não está connosco, o agradecimento a todos aqueles que nos estiveram a ouvir. Obrigado pela vossa presença, espero que, como dizia a Joana, que tenha sido de vosso agrado e de vossa utilidade. Eu não quero ir embora ainda assim, porque o João Alves Ribeiro ainda deve estar a ouvir, para tentar responder só muito rapidamente ao João Alves a dizer que a durabilidade das bridas, estamos a falar de aço zincado de longa duração, além de que estão protegidas da intempérie, portanto, a durabilidade é muito, muito, muito alargada, não temos aqui problemas em relação à durabilidade, e o facto delas se colocarem ali entre a anilha e o fibrocimento, não me parece, às vezes é o único ponto em que nos levantam a dúvida se ali há alguma libertação de poeira. Não há uma libertação, ou seria, digamos, muito rigoroso estar a considerar que ali há libertação de poeira nessa zona. E, finalmente, a questão, ou a opinião, melhor dizendo, que ele coloca no final, que este sistema seria sobretudo para sistemas que estão encapsulados na parte inferior. Em parte, sim, concordamos com ele, foi exatamente isso que eu disse também anteriormente. É evidente que faz mais sentido, embora posso dizer que este sistema já foi aplicado em algumas situações em que ainda não se fez qualquer encapsulamento por baixo, não porque as pessoas não o queiram fazer, mas porque entenderam que o fibrocimento estava em muito boas condições e a reabilitação, o encapsulamento por cima, foi mais para, digamos, proteger já o fibrocimento, para ele não se degradar com o tempo, uma questão de precaução, e por baixo entenderam que ainda estava em condições. Mas também o nosso conselho, naturalmente, é que por baixo é mais, este sistema é de longe o mais indicado se nós tivermos uma laje por baixo, com certeza, ou se tivermos um teto falso totalmente fechado, de gesso cartonado, por exemplo, mas sem aberturas, completamente fechado, ou, se for possível, colocar um sistema de teto falso completamente fechado e estanque por baixo, que faça o encapsulamento pela parte de baixo. Sem dúvida, também seria a nossa recomendação, embora, como disse, há fabricantes de tintas a promover e não vou dizer que não sejam eficazes também essas possibilidades pela parte inferior, uma vez que as placas já estão mais protegidas e têm menos movimentos, porque nem têm variações de umidade nem de temperatura que têm quando estão expostas, e, portanto, essas pinturas poderão ter alguma eficácia, embora eu sinta que as pessoas, ao olharem para cima, ficarão sempre com alguma dúvida, e daí seja mais fácil acreditar quando não veem sequer as placas, quando elas estão efetivamente escondidas. Dito isto, e muito além da hora, agradeço a vossa paciência para aqueles que me ouviram até agora. Ficaremos à vossa espera para a semana. Muito obrigado a todos. Despedimos por aqui e, mais uma vez, até de hoje a 8 dias. E, como a Joana disse, se quiserem inscrever-se para a aproximação, já podem ir ao site da Imperalo, que já está ativa o link para a aproximação, sendo que nós amanhã também vos enviaremos um e-mail com convite para essa mesma ação. Muito boa tarde a todos. Até para a semana. Boa tarde a todos. Obrigada. Até para a semana.